Oi, gente querida, que bom que estamos aqui novamente. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez. Meu nome é Márcia Amêndola, você está num canal especial. Para quem quer refletir, para quem quer fazer autodesenvolvimento, para quem quer pensar no propósito, compreender as emoções, enfim. É um canal de psicologia, mas que agrega outros saberes, porque a minha base, ela é uma visão complexa, né? O paradigma da complexidade que o Edgar Morin traz. A gente precisa entender que tudo está conectado, as coisas não estão isoladas, fazem o sentido, ele vai se criando, a gente vai reconhecendo a partir dessas diversas experiências e conexões. Estamos fazendo análise, reflexão, estudo da obra Chamamentos, de Roberto Tranjan. Se você chegou, agora você vai ter que voltar. Vai ter que ir lá para o início. Por quê? Porque eu explico que esse livro é um passo a passo. Ele é um roteiro em que a gente vai crescendo nas reflexões, né, de entendimento, de atividades, inclusive, que são propostas para que a gente possa compreender e colocar, vamos dizer assim, na prática, na nossa transformação, no nosso desenvolvimento, aquilo que está sendo discutido aqui. Também não adianta nada ler sem propor, né, de fato, a gente utilizar para nos tornarmos alguém um pouco mais consciente. E quanto mais consciente, mais liberdade eu tenho de escolha, porque eu consigo ver infinitas possibilidades de ação no mundo. Tá bom? Então, hoje nós vamos juntar 36ª com 37ª fagulha, porque ele está falando aqui do mórbido. Nós falamos do mórbido no vídeo anterior, e porque ele menciona no livro O Velho Menino, também da sua autoria, em que o mórbido ele é explicado como o medo, a ansiedade. E o que a gente faz com isso, né? A gente tenta, geralmente, fugir. Está sentindo medo, quer se livrar do medo, não pode sentir medo. Acontece que o medo está dando uma mensagem. O medo é uma emoção que é fundamental, ou seja, ela está no fundamento, ela está na base, ela está numa raiz que dali vai crescer outros braços, né, os troncos, se a gente fizer uma metáfora, usar, né, a metáfora de uma árvore, ela está na raiz. O medo, ele está então nessa base porque ele serve como um alerta para nos protegermos, é a garantia de uma sobrevivência, né? Você precisa viver, não pode morrer, o perigo está aí, está no mundo. Então, é um alerta que ele traz. O problema é quando ele está acionado o tempo todo, né? É um alarme, ele está acionado o tempo todo. Isso nos estressa, leva a um ponto de grande estresse. O medo, ele tem que dar a mensagem dele, de que tem alguma situação que é considerada perigosa, ameaçadora, e que nós precisamos olhar para isso para fazer a tradução. O que é que esse medo, essa emoção que eu estou sentindo está querendo me dizer? Então, a partir disso, é que eu vou poder pensar em outras coisas, em outras soluções, caminhos a tomar. Então, ele diz que o mórbido, assim como o propósito, então aqui nós temos o mórbido e o propósito. Vamos trabalhar isso. Ele
tem o poder de nos colocar em movimento. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Quem já não ouviu essa frase? Agora, para onde nos leva o medo? Tem gente que entende com essa frase que tá com medo, vai com medo mesmo, é que esse ir seria um ato de coragem. Será? Vamos pensar um pouquinho. Se o medo ele é capaz de nos colocar em movimento e o propósito também, quem você acha que vai nos levar por um caminho melhor? O medo. O medo colocou você em movimento. Vai com medo mesmo. Para onde você acha que você vai com medo? Você vai conseguir pensar direito, você vai conseguir observar direito, você vai conseguir perceber as infinitas possibilidades para você escolher aquilo que melhor lhe atende? O medo, ele não é um bom conselheiro no sentido de dizer para onde você tem que ir, a menos que você esteja num perigo real. O que a gente precisa fazer? Traduzir a mensagem do medo. O medo está me dizendo tal coisa. O que eu faço com isso? Então, é claro que se eu olho, tem uma cobra venenosa no meu caminho, o medo está dizendo, não avance, não pise nela, não mexa com ela, saia de perto, saia devagar. Opa, colocou em movimento. Agora, se o movimento é tentar atacar a cobra, também eu sou contra, tá? Não mato cobra. Mas vamos lá, vamos atacar, vamos matar. O movimento existe no sentido de fazer com que nós nos sintamos protegidos, eliminemos a ameaça. Tá? Agora, o medo ele não é um bom conselheiro no sentido de uma realização na vida. Porque o medo está dizendo o tempo todo de um perigo, de uma ameaça. Então, ele vai mandar para a gente uma mensagem para que a gente faça algo para se proteger. Isso pode nos deixar num esquema aí de se sentir tão ameaçado que precisa se proteger, que a gente pode se isolar, pode deixar, né, de confiar nas pessoas. Então, não confio em ninguém, porque vai que alguém está mentindo, está querendo enganar, tem outras intenções. Então, o pensamento baseado no medo nos leva a isso. A achar que todo mundo está mentindo, todo mundo está querendo dar golpe, está querendo enganar, que todo mundo é mal, é ruim. Por quê? Porque é esse o meu medo. Com isso, eu vou alcançar o meu propósito? Eu estou livre para alcançar o meu propósito? O medo vai dizer, não faça isso, ou então faça aquilo, porque, né, vai que acontece tal coisa. Então, o medo que a gente possa ter de alguém, de uma situação, faz com que os nossos movimentos, porque aí vai gerar um movimento, eles sejam no sentido de alimentar ainda mais o medo. É esse o ponto que eu quero chegar, tá? Sempre que decidimos ou agimos com base no medo, exatamente o que o mórbido representa, os resultados nunca serão bons, ainda que brilhem os olhos no primeiro momento, seduzidos, né? Então, assim, a gente tem a impressão, ufa, tá tudo bem agora. Mas aí vem o medo de novo, vem o alarme de novo, a gente vai acabar vivendo num estado, não, um estado de pânico até, ansiedade. A gente vai desenvolver esses processos que são adoecimentos mentais. Então, existe um desgaste muito grande. Imagina alguém que está com medo, ela tem que ficar alerta, ela tem que ficar em vigília, ela tem que ficar como um sentinela, ela tem que
prestar atenção em tudo, controlar tudo, ela tem que policiar aquilo que ela fala, ela tem que. Então, ela vai levantar um escudo para que não ataque, ao mesmo tempo, como é que ela fala, o que ela faz. Nossa, que desgaste. É um tremendo desgaste energético. O medo cansa, exaure, porque não é para ficar acionado o tempo todo, mas o medo gera mais medo. O medo, ele vai sendo alimentado, ele vai crescendo. É igual semente, você está alimentando ali, regando, dando nutriente, a semente vai germinar e tal. Isso é certo, aquilo que você alimenta se desenvolve. Aquilo que você não dá mais o alimento, você não sustenta mais aquilo, você deixa ir. Ele deixa de agir sobre a nossa vida. E é isso que fala aqui a 37ª fagulha, o desapego. O medo é um fato. É um fato, a gente sente medo, é uma emoção, tá ali. O que a gente faz com isso? Então, ele pode ser um estorvo, como a gente já viu, causar um monte de problema na nossa vida também. Mas aí ele coloca o título numa coisa interessante. O antídoto está no veneno. Eu faço uso de homeopatia, e esse também é o princípio, né? De que você vai usar aquela substância que gera a doença para gerar a cura. Como que eu posso usar? O que eu posso fazer? Primeiro lugar, reconhecer. Eu estou com medo, o que o medo está falando para mim? Né? Então, aprenda a reconhecê-lo sem se deixar enganar. Porque a gente reconhece que está com medo. E aí? Faz o quê? Estou com medo, sim. Isso pode acontecer na minha vida, isso. Então, o que eu faço? Porque eu posso me iludir. Eu posso achar que, não, isso tudo vai passar, se eu controlar tais e tais situações, se eu falar de certo jeito, se eu me comportar de tal coisa, se eu comprar tal coisa, se eu ver mirabolantes, né? A gente vai criar soluções provisórias mirabolantes. Então, ele se apresenta de diversas formas. A gente sabe que o medo se apresenta assim, né? O mórbido se apresenta assim. E a gente, então, precisa identificar para traçar ali uma conversa, tradução, um plano. Porque se nós queremos seguir o nosso propósito, realizar o nosso propósito, o medo não vai nos levar lá. O medo mais comum é o medo do desconhecido. Claro, eu não conheço, não sei o que pode acontecer, a minha tendência é me resguardar para que eu possa conhecer primeiro. Essa é uma busca, eu vou conhecer, a partir do momento que eu saio da ignorância e vou para o conhecimento, opa, já sei com o que eu estou lidando. Só que acontece o seguinte, a resistência à mudança, tem gente que fala assim, não vou mudar. Existe um comportamento de apego à situação que está, porque eu falei assim, essa situação é difícil, mas pelo menos eu conheço. E aquilo que eu não conheço? Então eu tenho medo. Medo do que está à frente, medo do que está no futuro. É melhor ficar aqui sofrendo naquilo que eu conheço do que
tentar ser feliz, mas eu não conheço. Vai que não dá certo. Eu ouvi muito isso, assim, com relação a emprego, né? Por exemplo, ou casamento também, né? A gente ouve isso. É o quê? Melhor ficar aqui, que eu já conheço, já sei como é que é, já tenho essa rotina, já estou acostumada, eu lido desse jeito aqui, assim, assim, assado, tá? E é melhor do que arriscar a uma coisa que pode ser pior. Então, esse é o pensamento baseado no medo. É estar vendo à frente algo que vai ser pior. O que me faz pensar que pode ser pior e não melhor? Porque se eu penso dessa forma, eu continuo apegada à situação atual, não deixo ir, eu tenho um ganho. Se eu me apego, eu tenho um ganho. Não é de todo ruim, então tem um ganho. Nem que seja assim, olha, eu sei que vai ser pior. Ou então, aqui, a gente sabe de situações de casamento em que há uma dependência financeira. Além da dependência emocional, também tem a independência financeira. Então, assim, não, tá tudo ruim, o relacionamento é ruim, mas ele trabalha, põe dinheiro, não falta nada, mas falta o amor, falta o respeito, falta o carinho, falta a conversa, falta, né? Mas não falta o dinheiro para colocar o alimento para os filhos. Às vezes é a preocupação. Os filhos precisam, né, desse sustento. Se eu me separar, eu vou ter que trabalhar, eu não vou ganhar o suficiente, vai ter uma briga com o ex. Isso tudo é uma possibilidade. Acontece que existe uma possibilidade também de eu vou conhecer alguém que vai me respeitar, vai me amar, vou ter um relacionamento bom. Ou eu vou adquirir minha independência financeira, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, eu vou poder me sustentar, não vai faltar nada, vai ter tudo que for necessário. O que é que a gente quer para a nossa vida? A gente está baseando em quê? Em geral, a gente está criando ilusões. E às vezes a gente quer sustentar essas ilusões. A ilusão não dura para sempre. As pessoas se habituam a cargos, funções, rotinas, maneiras de trabalhar, ambiente, mesa, cadeira e até quadro na parede. É muito interessante porque é isso, assim, esse emprego está tão ruim, está tão ruim, está tão ruim. Esse chefe é tão não me estimula, né? Não me incentiva a fazer um trabalho melhor, eu não tenho aqui nada assim que eu não tenho crescimento no trabalho, eu vou ficar nisso aqui, nessa rotina, blá, blá. E aí é melhor ficar aqui, porque vai que se eu mandar um currículo, tá? Porque a gente fala, ó, caramba, seu emprego não tá bom, né? Se o seu trabalho não tá legal. Por que você não manda o currículo, tenta o emprego em outro lugar? Ah, mas vai que lá eu encontro um chefe pior. É sempre essa visão do pior. E se lá não der certo? E aí eu perco o emprego, né? Fico lá 2, 3 meses, não dá certo, aí eu fico desempregado. Aí a gente não arrisca tentar ser feliz, tentar fazer o trabalho que a gente quer, a gente não se arrisca a realizar o propósito. E fica estacionado, apegado, né? O apegado aqui é preso ao medo. Né? O que o medo, uma situação, a gente fica apegada à situação por um certo conforto. Tem uma metáfora que é assim, uma historinha de que estava lá aquele cachorro,
deitado, chorando, chorando, ganindo, 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 ganindo. E aí a pessoa olhou e falou, caramba, o que tá vendo com esse cachorro? O que eu vou fazer com esse cachorro? Aí o dono dele ali falou assim, olha, é o seguinte, esse cachorro deitou em cima de um prego. O prego perfurou. Mas ele não levanta. Ele deitou em cima do prego, ele não levanta. Ele só fica ali chorando, 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 deitado em cima do prego. O que acontece com essa historinha que a gente entende? A dor causada pelo prego, né, que atravessou a pele, não é tão forte ao ponto de gerar um movimento para fazer alguma coisa, para retirar aquilo que está me machucando. Então, eu deito em cima do problema e só fico lamentando. Eu fico chorando, chorando, me lamentando em cima daquilo que me provoca dor, que me provoca um desconforto, um incômodo. Porque aquele incômodo, eu estou tão acostumada, eu estou tão ali adaptada, eu estou tão acomodada naquilo, então eu me apego àquela realidade, no sentido que ele traz aqui, que eu não invisto força, energia, vontade para mudar a minha realidade. Ou seja, me levantar e tirar o prego que está enfincado me incomoda. E buscar o meu caminho de cura, que é o propósito. Isso é muito sério, porque isso está presente na história de vida de cada um de nós. Então ele fala da mesma medicina que produz o remédio, né, a partir do veneno, deixa eu ver aqui, que eu pulei um trecho. Tá. Ele faz essa comparação, então, com a medicina, que extrai do veneno aquilo que vai curar você do envenenamento, né? Então, aquilo que é a mesma coisa do cachorro, aquilo que está te envenenando, aquilo que está te intoxicando, aquilo que está te fazendo mal, você vai ter que entender que dessa experiência de dor, a gente pode tirar os elementos para o amor, tá? Eu fiz um workshop para falar, inclusive, disso, da dor ao amor. Sair de uma situação de sofrimento para uma situação de amor, de compaixão, de perdão, que transforma a nossa vida. Eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que sei o quê. Não, então, é nós. É voltado para cada um de nós. Tá? Não quis errar no português, não. É voltado, essa atitude é voltada para cada um de nós. É dirigida para nós. Então, ele diz o seguinte, que toda mudança nos coloca nesse movimento de um ponto ao outro. A gente quer sair daqui e chegar aqui. Eu preciso fazer um movimento, um esforço. Eu preciso ter vontade para fazer esse deslocamento. Preciso ter vontade para levantar do chão e arrancar o prego que está enfincado ali em mim. Ora, isso tem que surgir de algum lugar. Isso tem que ter um sentido. Tem que ter algo muito superior. Às vezes a gente toma medidas extremas, porque assim, o meu marido pode estar me maltratando. Posso estar sofrendo abusos de todos os tipos, mas ainda me mantenho nesse casamento. Agora, se ele começa, o marido, né? Começa a maltratar os filhos,
Será que a minha atitude seria a mesma? Será que pelos filhos eu não colocaria um esforço superior? Tem gente que não faz, tá? Tem gente que deixa as crianças sofrerem para que não sofram. Aí é outra história. Mas pega esse exemplo que eu dei. O que faz com que a gente não coloque o movimento para sair dessa situação em busca do nosso propósito, mas que se for uma violência, maus tratos, alguém que eu amo muito, eu faço. Então, é preciso entender que eu preciso me amar. Eu preciso me amar, e aí eu sou capaz de, cuidando de mim, poder também respeitar, salvaguardar e cuidar e amar dos outros. Então, vamos lá. Essa mudança de um ponto A para um ponto B, que é desconhecido, não é fácil, né? Deixa a gente muito desconfortável, porque precisamos nos resguardar, nós queremos saber o que vai acontecer. Agora, se o ponto B, ao invés de ser pior do que o ponto A, ele for o nosso propósito, aonde nós vamos encontrar a oportunidade de ser quem nós somos, a forma mais bela, mais amorosa, mais justa, mais equilibrada. A dor tem um propósito na nossa vida, mas ela não é para ser mantida, ela é para que a gente entenda a sua mensagem. E essa mensagem possa gerar as mudanças necessárias na nossa vida. Essa palavra propósito é assim, tem um sentido, uma finalidade. E quando a gente fala de alcançar o nosso propósito, também qual é o sentido da nossa vida. A dor vai existir porque nós não estamos no caminho do propósito da nossa vida. Não existe dor de graça. A dor é um mecanismo para nos apontar que tem alguma coisa em desordem, em caos. A gente se sabe, já falamos disso. Ela é só um aviso. Não é um estado que a gente deve se acomodar, se assentar. Ela é um aviso para que nós possamos entender a mensagem, mudar a rota e chegar no B, que é o nosso propósito. No nosso propósito, nós vamos estar num estado de bem-estar que vai beneficiar todas as pessoas. Não é uma coisa pautada nos meus próprios interesses, não é algo que é egoísta, né? Uma atitude egoísta. Se eu só penso em você, só quer o seu bem. Não. O nosso bem reflete em todos. Essa é a condição do amar e ser amado. Amar ao próximo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Então, nós vamos ter que pensar sobre isso e vamos deixar aqui a reflexão que ele nos traz. Bebida pela vaca, a água se transforma em leite. Bebida pela cobra, a água se transforma em veneno. A água é a mesma. Você vai pegar teu caderninho, vai colocar essa frase e eu quero que você escreva o que você entendeu dessa frase. Que traduza. Vamos traduzir a mensagem
né? O que o medo está nos falando? O que ele está querendo nos dizer? Que tem no sentido de uma proteção, mas até que ponto ele acaba nos afastando do nosso propósito? Porque se a gente não entende a mensagem do medo para poder criar as condições que nós precisamos, nós vamos viver constantemente em medo. E nós queremos isso? Nós queremos viver em constante medo? Eu te vejo no próximo encontro. Se achou interessante, curta, compartilhe. Fique aqui conosco, nos acompanhe, se inscrevendo no canal. Forte abraço, até mais.